Salve, salve, galera! Esse é o Visões de Periferia, estamos na área aí para mais um bate-papo aí. Fábio Santos, Ivânio Pinheiro, seu Jânio. O Jânio está trabalhando em Lisboa, tá correria danada. Vocês podem perceber que a gente faz muito tempo já que não faz vídeo aí no canal. Correria, espero que em 2024 a gente consiga fazer. São os votos, né? Para 2024, sempre a gente faz esses votos, acaba não exercendo as funções que precisa fazer, mas vamos tentar. E é isso. Vamos falar aqui sobre vários temas, de fatos que aconteceram no ano, e vamos relembrar que não nos tornamos uma Venezuela, muito menos uma Argentina. Vamos lembrar que a Argentina está trocando bananas por salário. E vamos que vamos. Vamos nesse tema aí, para a gente discutir alguns fatos aí e bater um papo legal aqui. Beleza? É isso aí. Solta a vinheta e vamos que vamos, que Visões de Periferia está na área. Boa noite, isso aí, galera. Vai lá, é minha vez de falar, hein? Eu já tenho que começar cortando o Ivânio. Isso é praxe. É o básico. Mas boa noite, é minha vez de falar boa noite, Ivânio. Eu vou te silenciar aqui, que eu tô com o controle da live. Brincadeira, não vou te silenciar, não. Eu acho que praticamente vai ser a última live do ano. Eu não sei se o Jânio vai conseguir produzir alguma coisa daqui para amanhã. Eu acho que não, né? Por conta do trabalho. Mas eu acho que essa live aqui é importante para a gente falar um pouco do que foi esse ano de 2023, né? Eu olhei aqui no calendário para ver qual era o ano, viu? Para mim não errar e falar que é 2022. Porque parece que 2022 foi um ano tão pesado. E 2023 a gente teve uma certa normalidade, entre aspas, né, que não foi tão normal como a gente gostaria. Vide aí o 8 de janeiro, que o ano passou assim muito rápido, né? Então parece que foi ontem que a gente elegeu um presidente, né? E não aquilo que a gente tinha. Então a sensação que a gente tem é que não faz um ano que passou tudo isso, né? Porque 2022, 2021, 2020, 2019, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa nesse período. E, dentre elas, a maioria eram situações comprometedoras, negativas e vexatórias, né? O Brasil sendo vexame internacional, passando vergonha assim, um dia assim, outro dia assim também. E, então, a gente passar um ano de um país em crescimento, né, com uma série de dificuldades, ainda com a taxa de juros alta, ainda com muita dificuldade, com algumas dificuldades sociais, né, que a gente ainda não venceu, mas a gente volta a ter uma certa normalidade. Agora, ó, sim, eu passo aí a palavra para o Ivânio, que vai trazer aí para vocês o primeiro diálogo, né? Hoje vai ser um pouquinho mais aberto, mas aí o Ivânio vai trazer um pouquinho aí das perspectivas dele do que foi esse ano de 2023. Vai lá, Ivânio. Isso aí, vai ser aquele bate-papo, né? Porque lembrar alguns fatos, porque, assim, 2019, realmente, né? Com essa pandemia, a gente teve problemas sérios no Brasil. E, assim, o que eu sempre gosto de falar é como foi a condução, né? Do Bolsonaro. Por mais que eu não goste dele, nada que ele falou desde sempre, nunca gostei, sempre achei assim, aquele tiozão chato, fala sempre uma pá de besteira, né, que a galera dá risada, e que muitos, de repente, em rodinhas aí, batendo papo aí, também faz, certo? Mas ele era exposto, ele era explícito, sabe, na verdadeira cara de pau, postando coisa. Então, assim, como que ele lidou com essas coisas? Ele descredibilizou, por exemplo, a vacina, que hoje as pessoas não querem tomar. Se as pessoas tiveram problemas para se vacinar da Covid, que era o que estava em questão, matando muita gente, de fato, era um fato consumado, todo mundo estava vendo, todos os canais de televisão, então, e todos os canais, os caras falam, mas é que é canal de esquerda e tal, cara, esse papo de Globo lixo, por exemplo, a esquerda sempre falou também, sempre foi papo da esquerda, Globo lixo, e assim, eu sempre tive muita questão em relação a isso, porque
O jornalismo, ele tem a função de transmitir informações do seu dia a dia, do cotidiano, e claro que muitas vezes tem os seus viés políticos, que assim como polícia, assim como vários órgãos aí e tal, são pessoas que muitas vezes vêm de baixo, faz uma faculdade, como o Fábio fez, e várias outras pessoas, e entraram no jornalismo e tal, claro, e obviamente os caras vão ter seus pensamentos. E automaticamente, dentro do que a gente tem de vivência, então, cara, assim, e de conhecimento, quem é pobre automaticamente é meio que básico você ser de esquerda. Porque a questão da esquerda pura e simples, qual é a questão? Você depende do Estado. E tal. Eu sou totalmente contrário a você ficar dependente pro resto da vida de Estado. Você tem que usar meios, né, do Estado, te fortalecer de alguma forma, para você conseguir alcançar seus objetivos, como o Fábio, por exemplo, que é de periferia, é um cara pobre, e que correu atrás e fez sua faculdade, já numa idade avançada, que poderia ter feito muito mais tempo lá atrás, poderia estar numa condição muito melhor, e tem que parar com essas ideias, comunista de iPhone. Cara, como o Lula sempre falou, ninguém sonha em ter um barraco, ninguém sonha em ter um carro velho. Pô, você sonha em ter um carro legal, você sonha em ter uma casa legal e tal. Assim, mas sem passar por cima dos outros, sem puxar o tapete de ninguém, sendo honesto. Igual agora mesmo, antes de a gente abrir a live aqui, eu tava falando de uma questão do Galo aqui, que teve um jornalista aqui e tal, que ele tava falando. Até eu falo, é indefensável. Que ele tava falando que ele pegou uma entrega de R$500 e tal, e ele não entregou e tal, e comeu a carne, papapá, e sabe, coisa do tipo. Então, assim, cara, não é isso que a gente prega. Os assaltos, o roubo de celulares e tal. Não é isso que a gente prega, não, pô. A gente não fica feliz com isso. Aí tem a galera, os bolsonaristas falam, faz o L. Aí fizeram o L, e agora aí tá aí a roubalheira. Como se no governo do Bolsonaro não tivesse tido roubalheira. Como se no governo do Bolsonaro bandidos não tivessem saído das cadeias. No governo Bolsonaro, a mulher do Sérgio Cabral saiu da cadeia pelo simples fato dela alegar que ela não poderia ficar presa, porque o marido dela já estava preso, Sérgio Cabral, e ela não poderia ficar presa porque eu tenho meus filhos em casa, quem vai cuidar dos meus filhos? E com esse tipo de justiça, que muitas pessoas acham que é maravilhoso, ela saiu da cadeia. E quem acha maravilhoso? A galera bolsonarista. Porque assim, é a galera que tem dinheiro. Eles não ficam presos, a justiça não é igual para eles. Olha o argumento que os caras usam isso para sair da cadeia. E por causa dessa saída dela, abriu precedente para 50 mulheres criminosas, que vocês tanto criticam, saiu pela porta da frente também. Por quê? Porque se ela pôde sair, porque as outras não podem sair também. Qual a diferença? Se a justiça tem que ser para todos. Você entendeu? Então, um advogado conseguiu, né, abrir o precedente ali e conseguiu tirar essas pessoas da cadeia. E eram criminosas. Assim como ela também é. Porque dá a falsa impressão que ela não é criminosa, por ela ser rica. O cara vai lá, enche a cauda de cachaça, pega o carro e sai a milhão aí, com um puta carrão de R$1 milhão, passa por cima dos outros na rua. E assim, ele tem como pagar para sair da cadeia. Ele tem como pagar e pode pagar. E o que não pode? Fica preso. Então assim, a justiça tinha que ser, o cara cometeu o crime, ele tem que pagar pelo crime. Porque o criminoso, ele sabe que ele está cometendo um crime. Ele sabe, ele está correndo esse risco. Ele fala, não, tô aqui, tô tentando, tipo, fique rico ou morro tentando, é mais ou menos isso. Ou fique solto e morro tentando. E aí tem as questões também, por exemplo, da liberdade, que sempre foi falado nesse outro governo aí, né? Da liberdade. Qual liberdade? Teve a PL que foi embargada, a PL 2630, que é das redes sociais e tal, da regulamentação das redes sociais, que foi embargada pela galera. Por quê? Porque os caras querem ficar mentindo na internet. E isso aí agora, no finalzinho do ano, agora nós tivemos a morte da Jéssica, tivemos também a morte aí do PC Siqueira, que até hoje ficou incógnita, será que realmente ele cometeu o crime mesmo? Será que ele foi pedófilo ou não foi? E gerou um problema. E até amigos próximos dele, que nem eu, o Fábio e o Jânio aqui e tal. Pô, a gente se conhece há um bom tempo já e tal. E de repente vem uma denúncia dessa aí, e se você meio que apoiar o canal e tal, se querer passar um pano, você vai ficar meio na dúvida, fala, pô, será que foi verdade? E o cara fica meio assim, porque no nosso caso não, porque a gente não ganha dinheiro com isso, a gente trabalha e tal, né, a gente faz outras coisas e tal. Mas essa galera que já ganha muito dinheiro e tal, os caras ficam, pô,
eu vou acabar com a minha carreira, de repente defendendo o cara, e de repente o cara fez isso mesmo. Porque, infelizmente, a gente não sabe. Mas que a gente conheça a pessoa, e conheça bem, que a gente acha que conhece bem. E a gente, às vezes, não sabe se é verdade ou se é mentira. E isso aí, de certo modo, acabou com a carreira do cara. O cara foi muito prejudicado. E aí fica a pergunta, e se ele for inocente? E se ele era inocente? E essa morte dele aí, fica na conta de quem? Aí a galera vem pra internet, a galera bolsonarista também, fica falando sobre o caso da Jéssica e tal, que é no caso do Wilson Nunes lá, e esse caso também aí do PT, e fica falando um monte de coisa na internet e tal, redes sociais, o Nicolas e tal, essa galera toda aí, fica falando essas besteiras, como o Nicolas lá atrás, que ele ficou também falando aquela questão de ir no banheiro lá e fazer a sua graça lá pra menina trans que tava dentro do banheiro lá e tal, que não pode, que no banheiro da minha irmã, que eu não quero homem lá dentro e tal. Esses dias, uma mulher, que vocês dizem, que defendem tanto, uma mulher foi agredida, porque eles acharam que ela era uma mulher trans, e se acharam no direito de agredi-la. E aí a pergunta que fica é, e aí? Será que a gente vai ter que... Será que não tem que ter uma regulamentação da internet? E aí também fica aquela questão também que houve também na CPI. Foi até agora aqui naquela condução lá para colocar o Flávio Dino como no STF e tal, a sabatina. E aí o Flávio Bolsonaro questionou ele, que não sei o que e tal, que isso não é justo, que blá, blá, você acha que é legal? Então, não. São as pessoas, não são as armas que matam, são as pessoas que pegam a arma e matam. Só que a gente vai dar o passo depois do acontecimento, ou a gente vai ser preventivo e vai fazer essa regulamentação para que coisas desse tipo não venham a acontecer. Venha se prevenir para que não aconteça. Eu acho que esse é o ponto. Não é você pegar lá e depois que acontece, a Jéssica morreu, o PC Siqueira morreu, se suicidaram. Porque, de repente, não estava aguentando o fardo daquilo que estavam passando, inocentemente, que eu acredito nisso, provavelmente eram. Vamos acreditar nisso, porque em relação ao PC Siqueira não tinha prova nenhuma contra ele. Houve a denúncia, mas não sabe. E aí, mas foi uma coisa de internet que veio. E aconteceu. E aí, assim, não teve tempo. Se tivesse uma legislação já formada, isso já, na hora, já faria o pedido e automaticamente saía da internet. Não chegava a tantas pessoas como chegaram, e não faria o que fez com essas pessoas. Tem o caso do Gianecchini, que também foi agora, também no final do ano agora aí, postaram de nudes dele e tal, e o cara falou que não, eu não postei nada. E aí tem a questão da inteligência artificial, isso tudo está livre. E dentro da internet, você tem a questão também, vocês que se preocupam com crianças, por exemplo, uma criança de menor aí, sei lá, 12, 14 anos, ele entra na internet, entra no X-Vídeos da vida aí, qualquer coisa do tipo, e ele vai lá e digita. A pergunta que tem lá é o seguinte, você tem mais de 18 anos? Aí se o menino escreveu sim, acabou. É o que precisa. Para ele ter acesso a tudo aquilo lá. Que vocês acham que é ruim, mas essas crianças têm acesso. Então qual a preocupação de vocês em relação a isso? Então quer dizer, como o caso da mulher do Cabral, para você mentir, aí vamos pagar o preço de pessoas morrerem, de crianças entrarem em coisas pornográficas, só porque vocês querem ter o direito de mentir, de falar que, por exemplo, com o Lula o Brasil ia virar uma Venezuela, ia virar uma Argentina, e aí, virou? Tem um ano já. Que foi o tempo que o excelentíssimo ministro da Fazenda da época, né, o carro-chefe do governo do Bolsonaro, né, o posto Ipiranga, ele falou, passou bastante credibilidade em relação a isso. E aí? Como que a gente está? Então, foram mentiras que foram faladas? O Haddad perdeu uma eleição aqui em São Paulo porque os caras falaram que tinha problema com a justiça e tal, e de fato não tinha. Passou, ele perdeu a eleição, foi prejudicado, né? Perdeu a reeleição dele e foi prejudicado. E aí? O outro já entrou no lugar, e agora? O que faz? Foi descoberto quase 4 anos depois, quase 6 anos depois, 5 anos depois. E aí? Quem paga esse preço? Quem paga essa conta? Isso ninguém fala. Isso ninguém toca no assunto. Então, são tipos de coisas que aconteceram, cara, que assim, as pessoas não estão olhando para os fatos. Estão acreditando no que estão falando. E essas falas não se concretizam, porque não são verdades, são inverdades. Que não se concretizam. E é fato. O fato está aqui consumado.
Então, assim, para o mais pobre, realmente ficou bom. A galera do agro, você acha que eles estão achando ruim? Quantos bilhões os caras receberam? E eles estão falando mal da Lei Rouanet. Ah, que deram não sei quantos bilhões para a Lei Rouanet. Ah, que o Lula gastou dinheiro para caramba. Gastou 100 milhões a menos que o governo do Bolsonaro no último ano. Mas gastou dinheiro para caramba, né? Não é? Você entendeu? E aí, eles falam isso na internet? Sabe por que não falam? Porque não tem justiça. Porque não são justos. Só pelo ódio que eles têm do Lula, o mesmo ódio que de repente também a gente tem do Bolsonaro, mas você não vai ver a gente ficar falando coisa que não aconteceu. Ele gastou 5 milhões de motocicleta. Cada motocicleta que ele fazia... Hoje o que se vende é a retórica, né? Hã? Hoje o que vale é a retórica, né? Sim. Ele gastava 5 milhões nas motocicletas. A gente está na era da pós-verdade, como se diz, né? Ele gastava 5 milhões de reais em uma motocicleta e ele pegava toda a polícia da segurança pública, uma parte imensa, para ele fazer esse deslocamento. Eram enviadas várias viaturas, várias motos, tudo da segurança pública para estar fazendo a carreata dele, o passeio dele. E aí eu pergunto para você, essas carreatas eram para quê? O que tinha de retorno para a população mais pobre, principalmente? E até para mais rica também. Qual que era o retorno disso? Aí estou fazendo esse compilado aqui, agora eu vou deixar o Fábio falar sobre um pouco disso também, para a gente ir trocando essa ideia aqui, que eu já me estendi demais aqui. Vai lá, Fábio. Você conseguiu falar 10 minutos só, Ivânio. O que está acontecendo com você? Você está doente? Você está com algum problema? Depois conta pra gente. Divide com a gente, às vezes é bom dividir. Quando tem dois faladores assim, é bom dar um espaço também, né? Pra gente tirar ideia, tocar um negócio bem. Para não ficar parecendo uma palestra, né? Porque a pessoa vai ficar começando Você tocou em vários assuntos, mas é uma das coisas que vem me preocupando bastante. Principalmente com essa era que eu acabei de falar, a era pós-verdade, a era das redes sociais. Não é um diagnóstico, é um sintoma das redes sociais e do consumo cada vez maior. E agora com as IAs, né, as inteligências artificiais, eu acho que isso aí vai ficar um pouquinho pior. Acho não, tenho certeza. Porque vai ser difícil definir o que é verdade e o que não é. Porque já se sabe que hoje você pode, com alguns segundos da sua voz, vou pegar uma voz minha aqui, ou a sua, Ivânia, aqui, com alguns segundos, pode criar uma fala inteira com a sua voz e colocar aí na internet dizendo que você falou. Teve um julgamento esse dia. Através da sua voz. Então, assim, a gente está numa era da pós-verdade onde não cabe a gente ter redes sociais, essas grandes big techs, sem estar regulamentada. E aí a outra coisa que eu queria colocar é sobre o poder dos influenciadores. Cada um é um influenciador aqui na internet em pequeno ou grande, ou em pequena ou grande escala. A gente ainda é pequena escala, né? Com aí cerca de 3 mil seguidores. É quase nada, né? É ínfimo para a internet ainda. 3 mil pessoas. A gente gostaria que o Facebook entregasse para essas 3 mil pessoas, né? Porque ter 3 mil seguidores não significa que ele entrega para 3 mil. Aí você tem 3 mil seguidores e eles entregam para 100 pessoas. Então, assim, é uma coisa muito, muito louca os algoritmos, né? Os influenciadores digitais têm um grande número de seguidores e, consequentemente, uma ampla audiência. Eles têm o poder de influenciar opiniões, comportamentos e até mesmo moldar a cultura popular. Com essa influência, o que surge? Surge a responsabilidade de usar essa plataforma de maneira mais ética e responsável. Mas não é isso que acontece, a gente sabe disso. Uma das principais preocupações e que ocorre muitas vezes nas redes sociais: disseminação de ódio. Infelizmente, muitos, eu vou dizer, influenciadores têm usado sua influência para disseminar ódio e intolerância. Isso levou a sociedade, a uma polarização. Hoje se polariza do chocolate que você come, do leite que você toma, da água que você escolhe para beber. Então, assim, o aumento do preconceito e até mesmo incitar violência. É importante que os influenciadores estejam cientes do impacto das suas palavras e evitem promover discurso de ódio. Aí o outro ponto é a propagação de notícias falsas. Aí eu volto a falar naquele ponto, a era da pós-verdade.
Outro perigo associado aos influenciadores é a disseminação de notícias falsas. Como a audiência cativa que eles têm, eles podem compartilhar informações imprecisas ou não verificadas, levando uma desinformação generalizada. Isso pode ter consequências graves, como já teve, com a propagação de teorias da conspiração, prejudicando a confiança das instituições e da mídia tradicional. Que a mídia tradicional também, às vezes, está caindo meio que também numa propagação, às vezes, de pós-verdade, viu? Eu vejo alguns veículos aí tradicionais colocarem partes da notícia. É claro, como eles são um veículo mais tradicional, com profissionais de formação, eles têm uma forma diferente de trazer um outro ângulo da notícia. Ele não simplesmente ele coloca lá uma fake news, mas ele coloca só uma parte daquilo que interessa ele propagar. E ele não coloca os dois ângulos, ele não coloca o fato inteiro. E isso provoca uma tragédia na opinião pública, né? E quem vive na bolha... Uma coisa que vocês devem prestar atenção, e eu posso falar que a gente também tem que tomar cuidado com isso, que a gente também tem feito pouco isso, mas a gente pretende melhorar, é sempre verificar se aquele canal, aquele influenciador, ele coloca ali as suas fontes do que ele está falando. Porque falar, como o pessoal diz, né, no popular, até papagaio fala. Sim. Mas você tem que saber de onde veio a informação, está embasado no quê, aonde, qual foi o instituto que validou aquela informação que você colocou. Então, tudo isso tem que ser visto. A responsabilidade e verificação de fatos. Os influenciadores têm a responsabilidade de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las, né? É importante que eles sejam diligentes na pesquisa e na obtenção de informações de fontes confiáveis. Além disso, é fundamental que eles sejam transparentes com o seu público, admitindo erros e corrigindo informações incorretas caso ocorram. Porque você não pode chegar aqui... Porque isso ocorre muito. A gente receber aquela notícia que é um assunto do momento, e você vai lá e grava um vídeo. E quando você grava o vídeo, você não tem informação suficiente que aquilo acabou de acontecer, está sendo apurado, e às vezes ali no meio você pode trazer uma informação incorreta. Se você é um influenciador responsável, honesto, você vai lá e você volta para se retratar para o seu público. E não coloca só uma notinha de rodapé, não, na sua página ou coisa e tal. Não, você tem que vir e trazer a mesma visibilidade da informação que você errou. Então, assim, isso tem a ver com educação, conscientização e outras coisas. Para combater a disseminação de ódio e notícias falsas, é essencial promover a educação e a conscientização. Os influenciadores podem utilizar sua plataforma para disseminar informações precisas, incentivar o pensamento crítico e promover a empatia. Além disso, é importante que seguidores também sejam educados sobre a importância de verificar as informações e compartilhá-las. Porque o que acontece muito na internet, a internet coloca dentro de uma bolha e você fica muito confortável de ver aquilo que você acredita, né? É aquele reforço positivo, né? Ele reforça tudo aquilo que você já acredita. Então, às vezes, vem uma notícia que pode ser uma aberração, uma coisa que, cara, isso não é possível que aconteceu. Mas se aquilo você tem vontade de acreditar, a tendência de você compartilhar é grande, porque você quer acreditar naquilo. Então, assim, os influenciadores digitais têm um poder significativo na sociedade atual, Ivani. Mas também carregam uma grande responsabilidade. A disseminação de ódio e notícias falsas pode ter consequências e tem consequências negativas para a sociedade como um todo. Portanto, é fundamental que influenciadores utilizem sua influência de maneira ética, responsável e consciente, promovendo a verdade, empatia e pensamento crítico. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais informada, mais saudável e, acima de tudo, mais consciente. Eu acho que aqui no nosso canal a gente preza por isso, pela verdade, né? Eu acho que muitos influenciadores falam isso e boa parte deles não prezam por isso, mas a gente procura ser minimamente responsável por aquilo que a gente fala e por aquilo que a gente faz, né? Então, é isso. Eu acho que sobre esse tema aqui, eu não poderia deixar de falar sobre isso, que é um assunto que me incomoda muito.
essa questão da influência. Você vê, por exemplo, um influenciador como Nicolas Ferreira, que fez carreira política nas redes sociais, um cara que tem 9 milhões de seguidores no Instagram, assim, e o que ele dissemina de ódio e fake news na página dele, a gente sabe que não dá nem para numerar aqui. E 9 milhões você elege um prefeito de uma grande cidade. 9 milhões? 9 milhões você elege muito mais do que isso, velho. 9 milhões você. Não, sim. Você elege um governador de um estado com 9 milhões de pessoas. Com certeza. Entendeu? Então, assim, tem que ter responsabilidade, tem que ter responsabilização e você tem que ter uma prevenção em relação a isso. Não adianta você postar a coisa e depois você simplesmente sair. Você falou um ponto interessante, de vir se retratar. Tudo bem, você vem, você fala lá a sua loucura, e você vem e retrata, legal. Mas aí quando morre Jéssicas, quando morre PC Siqueiras da vida, e estão falando de pessoas... Bom, a Jéssica eu não sei a vida dela, mas não era uma pessoa conhecida, era uma pessoa simples. Então a gente tem esses dois casos aí que a gente pode colocar. Você tem o caso do PC Siqueira, que era realmente famoso, um dos pioneiros disso aqui, né, que a gente está fazendo agora. Ele era esse cara da internet, de muito tempo, foi para a MTV e tal. Ele ficou primeiro conhecido aqui, e daqui ele foi para a televisão. É totalmente ao contrário, tem muitas pessoas que eram da televisão, e aí, por causa de várias questões e tal, vieram para a internet, já eram conhecidos. A PC Siqueira não. E essa Jéssica, por exemplo, cara, surgiu do nada. E essa Choquei que a gente pode falar que seja de esquerda, porque ajudou o Lula a ganhar e tudo certo. Mas isso não dá o direito, por exemplo, da gente estar passando pano aqui? Não. E eu não estou vendo a galera da esquerda passando pano pro Choquei. Os caras estão sentando além. E tanto que eles já foram prejudicados, já perderam o seu coisa no X lá e tal, como que eu posso dizer? Eles perderam perderam sua conta no Twitter, no X e tal, acho que no Instagram também. Então, assim, tudo bem, foram responsabilizados. Prejuízo, dinheiro, financeiro. Tá, e a mãe daí, a família da Jéssica? E aí? Será que ela vai ter retorno de alguma coisa? Ela pode pegar um bem financeiro, que estão alegando, então os advogados estão entrando e tal, realmente, Choquei. Está sendo considerada responsável pela morte da menina e tal, pela fake news que foi lançada. Então, assim, não teve moleza. Cadê que vocês falam agora do Xandão, sei lá, de quem quer que seja, que proibiu, que tiraram a conta dele? Aí não existe, né? Aí ninguém fala nada. Aí fica na tela falando e tal. Coisas que essa galera da direita, que você pode... Cara, são vários, assim, e são muito conhecidos, como o Fábio falou. Uma pessoa com 9 milhões de pessoas, é quase que impossível você nunca ter ouvido falar sobre esse cara, sobre o Nicolas Ferreira. Até porque ele já fez milhares de coisas na internet que, porque toda hora ele tá postando. Então você tem ele, você tem o... Você tem ele, você tem o Geyer, você tem aquela menina de Minas lá, esqueci o nome dela também. Então, assim, a esquerda não tem essa força na internet. Só fala, tem muitas coisas, tem muitos canais, muita coisa que a gente assiste, tal, Ganaseios, tem Clayson, tem muita coisa boa. Eu sempre gosto de falar aqui que eu vejo meus canais de esquerda, que eu gosto de ver e tal, as ideias ali e tal. Nem tudo eu concordo. A gente tem nossas discussões aqui dentro do canal mesmo, a gente tem, certo? Várias discussões em algumas coisas, dentro do nosso campo. A esquerda é bem assim, até porque tem esquerda que é pobre, tem esquerda que passa fome, tem esquerda que é do Nordeste, tem esquerda que passa necessidade, e tem a esquerda caviar, como o Ciro Gomes falava, que pessoas que querem ajudar, de certa forma, a pessoa mais pobre, mas não sabe de que forma ajudar, da maneira certa, da maneira correta. E acabam vindo coisas e tal, e gera discussões dentro de partidos políticos mesmo. Tem a galera mais de quebrada, tem a galera que é mais de uma área mais nobre e tal, que é de esquerda. Mas, então, claro que gera... Existem vários problemas, porque tem um dinheiro envolvido. Então, assim, o capital é envolvido muito. Claro, não é igual aos Estados Unidos, por exemplo. Mas é muito envolvido nisso. Então, assim, essas discussões acabam acontecendo mesmo normal. Mas, assim, no ponto de você acertar, de chegar meio que educativo. É que nem, por exemplo, quando os caras criticam, por exemplo, Paulo Freire. Que Paulo Freire é um imbecil, que se não é... O pessoal tudo... Não. Cara, ele fez algo de pessoas analfabetas. Homens. Que nem quando eu iniciei a fala aqui, eu falei do Fábio, que se formou já com a idade já avançada. Não que o Fábio tá velho, mas assim,
Mas uma idade que não era para ser. O certo é você, com 18 anos, você já está fazendo a faculdade, você terminar a sua escola. Não precisa contar para ninguém que eu tô velho, não, hein, velho? Oi? Não precisa contar para ninguém que eu tô velho, não, tá? Não, mas você não tá velho, você tá jovem ainda mais hoje em dia. Mas assim, mas aí acabou se formando num tempo que já foi retardado. Ou um retardo no seu conhecimento. Você poderia ter feito isso aí muito antes atrás, mas só que não tinha estímulo nenhum. Ainda é um sofrimento. A gente vive em um país que o rico estuda na faculdade, na universidade pública, e o pobre tem que pagar a faculdade. Porque ele não tem como fazer isso aí, por exemplo, ele ser médico e tal. Como ele vai pagar 12 pau de faculdade? Olha o sofrimento que é. Então, quer dizer, então a galera de periferia que tem vontade de ser médico não pode ser. Então, quando você vê essa galera drogada roubando, de repente o cara que queria ser médico, mas aí não conseguiu ser e tal, então vai roubar. Justifica? Não justifica, mas é um problema que existe. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Vamos ficar até quando discutindo sobre isso? Aonde você que é patriota, que se diz patriota, que teve a capacidade de ficar 72 dias por causa do seu mito na rua, sujo, parecendo um mendigo na rua, trocando ideia com ET, criticando milhares de coisas, mas nunca falando sobre a educação. Educação essa que prejudica a todos, quem é pobre, quem é rico. Cara, quem é roubado em periferia não tem esse papo de faz o L e tal, vocês não votam. Não, a gente votou porque, assim, dentro do que a política pode ser feita para a pessoa mais pobre, é isso que a gente acredita. Então não é porque você está falando para mim que eu tenho que votar no Bolsonaro, porque ele fala uma pá de merda nas redes sociais, e na hora que o chicote estrala, o cara tá andando de jet ski, tá fazendo motociata, tá fazendo um monte de coisa e tal, e você querer colocar na minha cabeça que ele é o bom. Mas eu tô vendo que ele não é bom, porque eu vou no mercado. Quando eu vou no mercado, eu tô vendo que a carne tava cara, agora tá menos. Ainda tá caro? Tá caro. Ainda tá caro. Para muitas pessoas ainda é pesado. Porque o salário também diminuiu, que é outro problema também. Hoje, se você pegar... Hoje, os empresários estão reclamando muito, assim, de que não tem salários... que não tem pessoas para trabalhar, não tem mão de obra. Como vai ter mão de obra, pô? O salário mínimo é 1.300. A base salarial hoje é 1.500 no Brasil. 1.800. Pensa, 1.800, o que você vai fazer no mercado? 1.800... Cara, aí o homem tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar. Porque tem isso também, né? A mulher não pode trabalhar. Se a mulher trabalhar, tem que ganhar menos que o homem. Porque o que ela faz não interessa. A mulher dona de casa não vale de nada. Então, assim, foram leis criadas e tal para beneficiar essas pessoas que vieram da esquerda, não foram da direita. Então, fica essa treta toda e mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, assim, por quê? Porque as pessoas vivem em uma bolha quando você fala de internet. Imagina, e tudo isso aqui que a gente falou, tudo esse compilado que a gente falou aqui, a pessoa só assistiu um canal. E quem assiste aqui e tal, quem me conhece sabe, que eu até gera até umas discussões aqui no grupo, quando os caras até me alopram por isso, porque eu escuto Jovem Pan, eu escuto o Reinaldo Azevedo, desde lá de trás, quando ele chamava o Lula de Petralhas, chamava o PT de Petralhas. Entendeu? Mas ele voltou atrás, é um cara que tem conhecimento jurídico, é um cara que é um excelente jornalista. Eu sempre assisti, mesmo quando ele estava criticando o lado que eu me identifico. Por quê? Porque eu quero ver a verdade. O que ele falava, tinha muitas pessoas que falavam também. E realmente fatos aconteceram. Fatos aconteceram. Mas tem que culpar as pessoas certas. Quando você fala que o Lula é ladrão, e você tá vendo o seu presidente no partido do partido que mais estava envolvido no mensalão, por exemplo, do Valdemar da Costa Neto. Mais abriga bandidos. Mais abriga bandidos. Que é da região do Fábio aí. Pô, o cara é um réu confesso. E o Bolsonaro tá no partido dele. Então, realmente, será que esse cara Você pega os pastores que estão do lado do Bolsonaro e depois você escuta, sai da sua bolha e escuta o pastor Henrique falando. A gente escuta, por exemplo, as pessoas falando mal do padre Júlio Lancelotti. O cara tá na rua levando marmita para as pessoas, cuidando dos mendigos na rua e tal. Porque, assim, o Estado não tá fazendo nada por essas pessoas. Alguém precisa fazer alguma coisa. As pessoas não podem morrer à míngua. Essas pessoas não podem ficar na rua roubando as pessoas e tal. Vivendo desse jeito que estão vivendo. Alguém tem que fazer alguma coisa. O padre Júlio Lancelotti tá fazendo isso. Aí veio o cara que foi lá para a Ucrânia, para falar que as Ucrânias são maravilhosas, foi expulso da Lesp de São Paulo, e ele acha que tem o poder, ele pode vir aqui nas redes sociais
e intimidar as pessoas, vai nas faculdades. Cara, eu acho que realmente não tem que ficar pinchando nas universidades, eu acho que é errado isso aí. Só que assim, vamos trabalhar todo mundo junto para fazer com que as pessoas tenham direitos e deveres. Eu sou favorável a isso. Mas você não pode meter uma câmera na cara da pessoa e chamar o cara de safado que nem fizeram com o Boulos outro dia. Então, é descredibilizando toda a campanha dele, que praticamente nem começou ainda, mas está rolando, né? Todo mundo já sabe que ele é um candidato a prefeito de São Paulo e tal. Mas os caras, desde sempre, cara, marginalizam o cara. Meu, o cara morava em Moema. O cara hoje mora no Campo Limpo. Ele mora na periferia. Ele saiu da condição bacana que ele tinha de vida, morava num lugar bacana de São Paulo. Pô, Moema é um lugar top, nobre de São Paulo. E o cara vai morar na periferia. Vamos marginalizar esse cara? Vamos marginalizar quem está ajudando mendigo na rua? E vamos dar crédito, por exemplo, para Mamãe Falei, que falou o que falou, foi expulso. Aquele cara que passou a mão lá nos seios lá da deputada do... Foi do pessoal, né? Da Isapena. Então, aquele cara não pagou por quê? Porque era da patotinha. Eu quero que a Mamãe Falei se lasque, eu quero que aquele cara se lascasse também, mas não se lascou. Por quê? Porque estava na panelinha. Sabe por quê? Porque a gente não tem justiça no Brasil. Não tem justiça. Vê se a Mamãe Falei tocou nesse assunto. E que ele estava no meio, ele falou ali, tal, por cima e tal. Não, mas o negócio dele, o foco dele é... Por que ele não fala? Quando eles votaram no Bolsonaro. Agora ele critica. Mas estava tudo lá com ele, lá no churrasco e tal. Eles colocaram. A gente passou por 4 anos de sofrimento por conta deles. Os caras falam de aumentar a pena. Cara, eu sou favorável. Eu acho que o cara tá cometendo crime, eu acho que tudo certo. Eu acho que pode aumentar a pena mesmo e tal, se for justo e tal. E o cara que tá cometendo crime, como eu falei lá atrás, ele sabe o que ele tá fazendo de errado. Porque o crime... Meu pai esses dias falou um negócio, cara, que é assim, é até triste falar isso. Mas assim, é fato, a gente fala, a gente joga o jogo limpo. Meu pai falou assim, cara, eu confio mais, infelizmente, em um bandido do que na polícia. Porque hoje em dia você vê policiais inserindo na carreira de policial e já falando, quando eu entrar lá, eu vou ser corrupto. Ah, eu vou matar mesmo. Se eu pegar ladrão na rua, eu vou sentar o pau. Como se aqui no Brasil tivesse pena de morte. E ele acha que ele não vai ser criminoso. Ele acha que ele matando um criminoso, ele também não vai ser um criminoso. Porque não é crime matar, pra ele, na cabeça deles. Por ele ser policial, ele não vai ser um criminoso porque ele tá matando. Porque alguém tá mandando ele fazer isso. Tem alguém mandando ele apertar esse gatilho. Só que quando ele aperta, quem paga por isso é quem? É o governador? Não. Não é o governador. É o policial. Que é um pai de família e é um trabalhador. Honesto. Só que ele caminha pro lado da marginalidade. Eu tô fazendo uma crítica à polícia? Tô. Era certo fazer? É. Porque você tá cometendo crime, cara. Você prende um cara, aí você amarra ele, coloca ele na traseira de uma moto, algemado, e sai arrastando, como houve isso aí, eu acho que em 2019, 2020 e tal. E aí? É a mesma coisa que a gente falou do Galo agora há pouco. Pô, o Galo pegou uma entrega de 500 pau. O cara não tem culpa de ser rico. O cara fez um pedido, mano, ele tá fortalecendo o trabalho do Galo. Se ele pegou esses 500 reais, a entrega do cara era 500 reais, meu, ele tinha que entregar, é o trabalho dele. Ah, você pode ficar indignado por você não ter. Mas não é culpa do cara que fez a compra. Aí como que você pega essa compra dele e não leva, e leva embora para sua casa? Isso é roubo, é crime. Então a gente tem que ser justo e falar o que é. Não fica com essas ideias furadas, passando um monte de ideia. Que não sei. Não adianta, cara. O que é fato, e ponto. Acabou. Só que você tem que ser honesto. Você pega, por exemplo, a Revista Oeste, você pega, por exemplo, a Jovem Pan, cara, os caras, todo momento, Bolsonaro é maravilhoso, Bolsonaro é top, nossa, o cara foi muito bom. Bom pra quem? Pra galera que tem dinheiro? De repente foi mesmo, fato. Foi pra Jovem Pan, né? Sim, então, essa galera tem como falar. Foi boa, né? Você entendeu? Foi boa, foi maravilhoso, pô. Os caras fizeram uma televisão, um canal de televisão. E aí? Como que eu vou falar que ele tá errado? Pô, o cara fez a dele. E aí? Mas aí os caras ficam lá falando que o cara sempre tá bom, tudo é maravilhoso. Então, assim, cara, são questões, assim, que a gente tem que ser justo. Porque senão nada vai ser justo. Como que a justiça vai ser justa? Os maiores problemas que eu vejo hoje no Brasil é a questão da justiça e a educação. E a educação são vários pontos. É a educação disciplinar da escola e a educação que tem de casa. E aí muita gente fala assim, essa educação tem que vir de casa. Mas que casa? Tem milhares de pessoas morando na rua, por exemplo. Tem milhares de pessoas que não têm pai nem mãe. A gente está vendo meninas de 12 anos engravidando.
tempo todo. A galera tá falando do aborto. Tá, o aborto. O aborto que não pode ser pro pobre, mas é pro rico. Quando a filha do rico, ela é engravida, de repente, do moleque da quebrada, ou um moleque pobre, ou um moleque que não tem a mesma condição financeira daquela pessoa, o que esse pai rico faz? O que aquele amante faz dessa turma conservadora, cidadão de bem, da família tradicional brasileira, que vai lá e traça, né? Traça a mulher, amante dele, e na hora que essa mulher engravida, nossa, engravidei, infelizmente eu me descuidei e engravidei. E agora? Agora você tira. Aí o aborto pode. Aí o aborto é legal. Aí por baixo dos panos. Mas aí depois ele vai lá no Congresso e ele fala, não, eu sou totalmente contrário ao aborto. E assim, quando na verdade a gente não era nem para estar discutindo sobre o aborto. Na verdade era para a gente estar discutindo sobre prevenções para as mulheres não engravidar, para meninas não engravidar. Mas aí quando você fala de meninas de 12 anos engravidando, e você vai passar isso na escola, aí vem o Nicolas, vem essa galera da direita, da extrema direita, e fala o quê? Fala que a gente está sexualizando as crianças nas escolas. E não é verdade. E tem muita gente que acredita, que essas pessoas ficam naquela bolha. E vê aquilo lá, e realmente, do jeito que é falado, do jeito que é colocado, passa uma certa credibilidade para aquelas pessoas que não têm entendimento de nada, que nem gostam de política, que é outro problema. As pessoas não estão discutindo sobre política, as pessoas estão discutindo sobre políticos. Isso é um problema sério, um problema grave. Que você está idolatrando um político que é a mesma coisa que você. Só que ele tem a caneta na mão. E o brasileiro a gente já sabe como é. Infelizmente, o brasileiro é corrupto. Você vê lá, a gente pode sair desse leque de Lula e Bolsonaro e pensar no Congresso. Você vê lá políticos lá que tem 72 assessores. Para fazer o quê? O que está acontecendo de bom no Brasil? O cara tem 72 assessores. Já tem cara que não tem, tanto da direita quanto da esquerda. Então, não é... Se a gente tem os nossos viés, a gente analisar quem são essas pessoas que não fazem esse uso abusivo do dinheiro público para benfeitorias próprias, como, por exemplo, o Janones, que também foi outro que a gente também criticou aqui no canal, está envolvido nas rachadinhas. Rachadinhas essas que os bolsonaristas fizeram. Também é declarado. O Bolsonaro já falou lá atrás que fazia isso. Mas eles estão falando mal do Janones. Mas eles também faziam. Eles querem a condenação do Janones, mas a deles foi abafada. Delegados foram trocados, ministros da Justiça, que era top. O Sérgio Moro foi retirado. E o Bolsonaro falou claramente, vou trocar delegado, vou trocar diretor, e se eu vou tirar o ministro. E tirou. Aí o pessoal critica, por exemplo, critica agora o Flávio Dino. Porque o Flávio Dino foi na favela, no Rio de Janeiro, na comunidade no Rio de Janeiro e tal. Cara, porque as cadeias viraram, todo mundo ficou feliz. Não é pela questão que as pessoas estão apoiando. É a mesma coisa do advogado. Imagina um advogado criminalista. Como eu peguei uma passageira hoje falando sobre isso. Ela é advogada criminalista. E ela é rechaçada. Ela é rechaçada pela galera. Aí, um amigo dela, que está se formando em direito para ser delegado, ele falou assim, quando eu for delegado, eu vou ser corrupto. E é cidadão de bem. Então, quer dizer, ele pode ser corrupto, mas ela não pode ser advogada. Ela está sendo advogada criminalista, ela não está fazendo nada de errado. Ela está defendendo o que está na Constituição. Se a pessoa, depois de lá, sair da cadeia e tal, porque ela conseguiu soltar o cara, e o cara cometeu crimes, o problema é do cara, não dela. Ela está correta no que ela está fazendo. Ela é uma trabalhadora. Agora, essa galera, agora um delegado, uma pessoa que está pensando em ser delegado, já com esse pensamento, e se diz cidadão de bem, será que ele está no caminho certo? Será que essa pessoa que a gente tem que defender? É um problema sério, a gente tem que pensar sobre isso. O que a gente está querendo para o nosso país, porque isso envolve todo mundo é prejudicado com isso. Quem é pobre e quem é rico. Fato. Vai lá, Fábio. Agora eu me estendi legal, hein? Você acha isso? Mas só para organizar aqui as informações, é bom a gente colocar aqui o que... Vou dar só uma desativada rápida, mas eu estou te escutando aqui, tá? Eu tô aqui. Que foi feito, né, durante esse governo, esse novo governo Lula, né, o terceiro governo Lula, as coisas importantes que foram realizadas, né, durante esse período aí desse um ano. Em primeiro lugar, aí é o retorno do programa Bolsa Família no seu formato original,
corrigindo também diversas fraudes que tinha dentro do programa que foi mudado para Auxílio Brasil, né? No governo do antigo presidente. E combate à fome, com o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA, que foi extinto em 2019. Como que você extingue um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional num país onde tinha milhões, onde tem ainda milhões de pessoas passando fome? Então, isso foi feito em 2019, no governo de Bolsonaro. Isso é bom lembrar, dá nome para isso. A saúde é a retomada dos mais médicos e de campanhas nacionais de vacinação. Porque, primeiro, né, que a gente tinha anteriormente um presidente anti-vacina, que dizia que ele mesmo não tomou a vacina, da Covid, no caso. E a retomada do programa Mais Médicos era de extrema importância, porque como o Ivânio colocou aqui mesmo, aqui no Brasil, é muito difícil o pobre periférico ele chegar lá e fazer uma faculdade de medicina. Porque, assim, não tem condições. Você não vai ter 10, 12 mil para você pagar numa faculdade de medicina, que ainda é uma faculdade extensa. Né? Eu não me recordo, vou ter que buscar essa informação, mas ela é acima de 4 anos. Então, é uma faculdade muito complicada, muito cara, né? Os materiais, é tudo muito custoso, né? E você ter esse programa Mais Médicos de volta, você garante que você terá mais médicos, principalmente nos lugares onde esses médicos formados, que normalmente nasceram em cidades nobres aqui do Brasil, pessoas que vivem num meio social muito diferente do nosso, que não querem, quando se formam em médicos, trabalhar no Campo Limpo, como o Ivânio citou aqui. Ele não quer trabalhar aqui em Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Ele não quer ir para esses lugares. Ele não quer ir lá para o interior da Bahia. É por medo também. E é compreensível isso. Não, tá fora do meio social dele. Infelizmente, é fato. Tem que ser colocado isso aí também. Então, você tendo esse programa Mais Médicos de volta, você garante, ou pelo menos minimiza, a falta de médico que tem na periferia, que a gente sofreu durante esses anos. Aqui em Mogi, que ainda a saúde é muito boa aqui em Mogi, apesar do último prefeito ter desmontado muito o serviço de saúde aqui, mas ainda temos o serviço de saúde regular, porque ele era muito bom mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem um prefeito até hoje que é muito ruim de trampo mesmo. E ele não conseguiu administrar esse serviço que já era bom, que era só ele manter, né, e tentar melhorar, né, na onde era possível. Mas não, a gente teve fechamento de hospital, a gente teve várias questões aqui que afetaram a saúde aqui na cidade onde eu moro. Só passar a informação aqui. Não, deixa eu passar a informação rapidinho. Oi. Só passar a informação. Então, o curso de medicina são 6 anos. São 6 anos. E para você completar, ao todo, são mais de 8 anos, até você completar a sua graduação. Então, assim, imagina você pagando 12 mil, um moleque pobre pagando 12 mil. Fazer 2 faculdades. Serviço social é como fazer 2 faculdades de serviço social. Sim. Agora, a habitação. É o retorno do Minha Casa Minha Vida, né? Que é muito diferente do Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela ele era um financiamento, ele não era um subsídio, era totalmente diferente. Então, a gente sabe que a gente tem déficit de habitação enorme aqui no Brasil. A gente sabe que é um problema caótico, onde a gente teve na pandemia, por exemplo, o crescimento de pessoas em situação de rua, e a gente, graças à campanha do Despejo Zero, tivemos a proibição das reintegrações de posse, dos despejos, né? Mas, após essa lei ela cair, né, depois que se estabilizou a pandemia, a gente sabe que tem muitas pessoas indo para a rua hoje em dia, e o retorno do programa Minha Casa Minha Vida para minimizar esse impacto é muito importante. Educação é o reajuste da bolsa de estudo e pesquisa em 200%, porque
No governo Bolsonaro, isso aí não foi reajustado. Em alguns casos, ele foi tirado. Então, assim, não se investia em pesquisa aqui no Brasil. A relação com os governadores, o governo destacou a aproximação com as gestões estaduais e municipais, que é importante. O governo federal, no governo anterior, ele tinha uma relação próxima somente com os governadores que eram da base do governo federal, ou seja, governadores que eram apoiadores dele. O Lula, ele tenta fazer essa conversa com todos, né? O PT, em geral, ele é muito pragmático, né? Então, ele tenta, pelo menos, fazer essa conversa com todos. Em alguns pontos, eu concordo que tem que ser assim, em alguns outros pontos, não, né? Eu venho aí de uma raiz de uma esquerda mais radical, então, eu acho que nem sempre dá para você conciliar, né? A gente sabe que conciliação de classes aí, quem vem aí de uma escola marxista sabe que dá merda. A gente sabe que conciliação de classe, quem sai sofrendo é sempre a classe dominada e não a classe dominante. Segurança é o relançamento do PRONASSE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com envio de 100 milhões de recursos para o Rio Grande do Norte durante a crise de segurança pública. Meio ambiente, a reativação do Fundo da Amazônia, parado desde 2019, aumento da fiscalização contra garimpos ilegais, que, né, tinha o passar a boiada lá do Ricardo Salles, que a gente sabe como é que foi, né? Como é que foi a gestão de meio ambiente na época do Ricardo Salles, que foi passar a boiada mesmo. Foi acabar com a fiscalização. Então, o problema não era o desmatamento, o problema era quem fiscalizava. Para aquele governo era isso. O inimigo era o fiscalizador. Era os órgãos. É um grande problema isso daí. É um dos maiores problemas que existe, esse, da fiscalização das coisas. Então, mas para eles a fiscalização era o inimigo, né? E não os garimpeiros ilegais. E não os garimpeiros legais. Eles tiravam. Eles tiravam mesmo, assim, descaradamente. Deixava a boiada solta para fazer o que quiser, exatamente. Literalmente. Povos indígenas assistentes do Ministério da Saúde durante a crise de Yanomamis, através da criação do Comitê de Coordenação Nacional de Enfrentamento e Desassistência Sanitária, combate ao racismo, publicação da lei que para injúria racial ao crime de racismo, né? E o decreto que reserva 30% dos cargos de confiança para pessoas negras na administração federal. Igualdade de gênero, anúncio do programa Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que oferece absorventes higiênicos gratuitos no SUS, e o projeto que determina a lei de igualdade salarial e remuneratória para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Coisa que o Ivan estava falando aqui agora há pouco. Sim. Política externa, a gente já viu o Brasil deixou de ser pária, né? As visitas do presidente ao exterior, né, que é muito criticada aí pelos bolsonaristas, essa base aí da extrema-direita maluca, que diz que o presidente só viaja, ele viaja porque ele trabalha, né? Não tá passeando de jet ski, porque se alguém me apontar qual foi o negócio que o Bolsonaro fechou ou trouxe de investimento numa motociata, numa viagem de jet ski, eu me calo agora, me traga, coloca nos comentários, faz do jeito que você quiser, manda um e-mail, um torpedo, faça do jeito que você quiser, mas me traga qual foi o acordo comercial que ele construiu fazendo uma cadociata. Não houve, né? Mas a gente tem um presidente que ele volta com acordos internacionais. Tratando de parcerias comerciais, ambientais e fortalecimento do Mercosul. Sim, a gente tem N coisas que a gente precisa melhorar, mas já estou findando aqui os pontos. Mas o que é mais importante foi isso. A gente tem muita coisa boa, muita coisa que foi reconstruído, mas que a gente precisa tratar de um ponto. A gente precisa ser... Isso agora é um ponto crítico. Eu acho que a gente precisa ser um governo de esquerda e que ele realmente venha com esse propósito de esquerda. Eu estou cansado de ver a esquerda sempre ceder, e a gente viu o que aconteceu em 2012, né? A gente viu o que aconteceu com Lula. E a história está aí para dizer para a gente como é que... Com a Dilma, né? Como é que isso aconteceu, né? Deixa eu colocar aqui o comentário que o Jânio aqui ele não está ao vivo aqui com a gente, mas ele está nos comentários aqui.
A saúde pública no Brasil, mesmo ruim, é melhor que a saúde pública de Portugal. Viva o SUS. Né? O Gênio viveu o SUS aqui enquanto morava aqui no Brasil, agora ele sabe como é que é o sistema de Portugal, né? Que deveria, em tese, ser melhor, mas não é. Mas vai lá, Ivânio, agora vai que é tua. Porque quando você pega, por exemplo, a renda per capita do cidadão, que a gente estava falando até antes de entrar aqui, do tamanho de Portugal. Portugal é o tamanho do município de São Paulo. Lá, se eu não me engano, são acho que 16 milhões de habitantes. O país inteiro. Só a capital de São Paulo são 12 milhões. É uma coisa assim, é mais ou menos. Eu não tenho esse número agora aqui, exatamente, mas é basicamente isso. E a gente está falando de um país da Europa. Aí você pega os Estados Unidos, que é uma potência, pô, gigantesco. E aí você vê que lá tem essa questão também da saúde. Quer dizer, quem tem dinheiro tem saúde. Quem não tem dinheiro também não tem saúde. Aí, de repente, o cara tem... O que ele tem ali, que assim é o básico, né, do ser humano nos Estados Unidos, pô, que é uma vida bacana, né? Tipo assim, que é a sua casa, uma bela casa, um bom carro. Quem mora nos Estados Unidos e trabalha tem isso daí. Só que, por exemplo, se ele fica doente, ele tem que hipotecar a casa dele. E os Estados Unidos, com muito dinheiro, pô, olha o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Porque os caras têm essa ideia na cabeça, mas é porque quem quiser tem. Não é quem quiser tem. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, não tem. E aí? E é um país rico, então só funciona só para quem é rico, para quem é pobre, então não existe. Então, assim, é muito fácil quando você é rico e fala isso. É por isso que muitas vezes, assim, eu tenho minhas críticas, né, a quem o rico que é de esquerda, que não faz parte da natureza, da essência do que é a esquerda. A esquerda é do trabalhador, é do proletário, aliás, do mais pobre, né? Ali e tal, são os trabalhadores. Mas quando eu vejo, é por isso que muitas vezes, por mais que eu tenha críticas, eu sou favorável a eles, por quê? Porque é uma galera que tem dinheiro e reconhece onde eles estão, o privilégio que eles têm. E eu acho isso bacana. É bacana isso. Porque é muito louco você ter 1 bilhão e querer ter 1 bilhão e 1. 1 bilhão e lá vai cacetada. Você tá chorando dentro de um carro de 1 milhão, falando que tá ruim para você, você tá com um carro de 1 milhão. O problema é que todo mundo tem. Quem tem dinheiro, quem não tem. Mas, pô, você vê políticos da ultradireita aqui no Brasil falando que coitadinho dos empresários. Cara, quando você abrir a boca para falar coitadinho dos empresários, que realmente tem empresários também que passam por dificuldades financeiras, muitas vezes ele não quer ser mandado embora, como eu já trabalhei em empresário que passou por um momento, por exemplo, aqui em 2016, né, na questão da energia elétrica, por causa da questão hídrica, estava tendo muito problema com falta d'água, e a energia elétrica aumentou muito e tinha que fazer folha de pagamento, tinha muita coisa assim, o Paulo também sabe muito bem disso daí. Então, assim, realmente é complicado. E assim, até esse cara que é bolsonarista, e tudo certo. E assim, eu vi que realmente houve um problema. E a gente também tem que ver esse lado. Com certeza, a gente tem que ver esse lado. Mas se você vê, esse cara está passando por essa situação financeira, imagina quem trabalha para ele. Já está com medo do desemprego, já ganha pouco pra caramba, já está correndo o risco de não receber nada, a empresa de repente fechar e o cara ficar, né? Porque não mexe com o CPF do cara. O cara pode ter dinheiro na conta lá. Quem está em crise, quem está doente é a empresa. O bolso dele lá, igual, por exemplo, teve aquele problema das lojas americanas devendo 40 bilhões de reais, né? Que prejudicou muita gente que investiu dinheiro lá, até pessoas pobres que foram enganadas, né? Bolsonaristas de classe média se achando o máximo, porque estavam escutando umas palavras bonitas e tal. Aí teve a BTG Pactual falando, não, nossa, empresa saudável, vamos para cima e tal. E passou até um diagnóstico errado de como estava a saúde dessa empresa, pessoas investiam dinheiro, e de repente parece que com esse prejuízo de 40 bilhões, enquanto no CPF dos donos das americanas, os caras estavam com 109 bilhões na conta. Então, coitadinho dos caras, se a Americanas fechasse naquela época lá, imagina a quantidade de desemprego que teria, como aconteceu lá atrás, com o Mapping, aconteceu com Mesbla, aconteceu com várias, que gerou desemprego, que Sharp fechou, que eu peguei no meu carro, um diretor da Sharp, um diretor financeiro da Sharp, que veio trocando ideia comigo no carro, até hoje a vida dele, isso é quantos anos já tem que se acabou a Sharp? E até hoje, esse cara tá fudido.
Esse cara não pode ter uma casa no nome dele, não pode ter carro. Ele comprou um Tempra Turbo na época. Eu gosto de carro pra caramba e tal, eu tava tentando coisa sobre isso. O Tempra Turbo dele tá na garagem lá jogado. Ele comprou o carro, ele nunca pôde sair com o carro. E era um diretor financeiro, um cara estudado. Ele perdeu tudo. E até hoje ele não pode ter uma conta bancária. Nem ele e nenhum familiar direto dele, tipo a esposa, filhos, qualquer coisa. A justiça pode tomar dele. E sabe onde que tá o dono da Sharp? Tranquilão. Morando em outro país, com o dinheiro dele no bolso. Várias pessoas foram prejudicadas. E sabe para quem ficou isso daí? Toda essa multa, todo esse dinheiro que ficou devendo? Da empresa? Ficou para o funcionário. Então, esse é o ponto. Existem discussões mesmo, realmente, entre funcionários. Vamos discutir, igual a quando o Temer foi presidente e tal, que foi também uma coisa assim escandalosa, porque, por exemplo, a Dilma, ela sofreu muito com as pautas bombas de Eduardo Cunha e tal, é a cúpula, mais ou menos igual o Lira agora. Só que a Dilma, ela não tem essa desenvoltura que, por exemplo, o Lula tem, essa política que o Lula tem, de dialogar, infelizmente, de bancar. Todo mundo sabe que banca. Assim como o Bolsonaro também bancou. Por que o Bolsonaro não abdicou? Fala, cara, eu vou sair da política e tal, como eu sempre falei, eu não gosto disso aí aqui, eu não vou bancar esses caras, não. Eu vou sair porque eu não gosto. Se ele tivesse feito isso aí, de repente ia escandalizado. Mas você acha que ele ia fazer isso? Ia abandonar as mordomias? As joias que ele ganhou, que ele pegou? Ah, mas que os bolsonaristas não gostam de falar sobre isso. Vê se ele largou esse osso aí. Não largou, cara, porque é brasileiro, tá com a caneta na mão, tá no nome dele, então é mais fácil trocar delegados, trocar ministros, trocar o que quiser, deixar passar a boiada. É isso aí. Esse é o ponto. Então, assim, é nisso que a gente tem que sentar. Hoje mesmo eu estava falando com a passageira, trocando um papo com ela e tal. Assim, e eu já fiz um vídeo no canal um tempo atrás falando sobre isso. Se você não viu, vai ver agora e tal, vou falar mais ou menos. Os motoqueiros, os motoboys. É uma galera que, ignorante pra caralho, que quer reduzir, não sei o que e tal. Mas, para mim, é uma galera que deveria ser a representação do povo brasileiro. Porque eles são unidos. Se todos os brasileiros fossem unidos como os motoqueiros são, que ali, quando o motoqueiro quebra na rua, os caras não querem saber se o cara é bolsonarista, se é petista, o que o cara é. O cara vai simplesmente parar a sua moto do lado, coloca o pezinho lá no escapamento do outro e vai empurrando até o cara conseguir resolver alguma coisa para a vida dele ali. Salva o amigo, salva o colega, salva o compatriota dele. Essas são as pessoas dignas, honestas. Se tem um ali que o carro quebrou, aí o motoqueiro parou para ajudar, aí já vem os outros motoqueiros na sequência e já ajuda também. Porque os caras são juntos. Quando o bicho pega, os caras se juntam. Os caras param, os caras vão pra rua, os caras juntam, faz motociata verdadeira, legítima, em prol de uma coisa verdadeira. Não é para fazer média, não. Um monte de motoqueiro com moto acima de 50 mil reais, fazendo médiazinha na rua. Para quem? Parando rodovias, impedindo que entregas cheguem nos respectivos estados e tal. Que um presidente se acha no máximo, eu sou muito popular. Popular de quê? Ninguém precisa disso daí, não, cara. A gente está precisando de melhorias de saúde, educação, de se alimentar melhor, ter uma condição, que é a diminuição do desemprego. São coisas que o Lula está fazendo. Com todas as críticas que tem, você pode. É fato, tá aí, para ver. O desemprego está diminuindo. O preço de muitas coisas está melhorando. Por exemplo, a gente pagava, até o ano passado, a gente pagava R$15 um litro de óleo, a 6. E várias outras coisas. Combustível, por exemplo, chegou a R$9,50 em alguns estados do país. Aqui em São Paulo chegou a quase R$8. E sabe qual que o Bolsonaro falava? Que não podia mexer. Que ele não poderia dar uma canetada para resolver isso daí. Ué, o Lula, quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi baixar isso daí. Como que não dava? Como que não dava? E assim, não prejudica o rico. Tanto faz. Se for R$50 o preço do combustível, o cara vai continuar andando. O cara tem um carro de 1 milhão. O cara manda encher o tanque lá, o cara tá pouco se lixando quanto que vai dar, meu. Ele só passa o cartão preto lá e tchau, só alegria. E o pobre? E o caminhoneiro que faz a entrega? Que também entrou nessa vibe aí. Não todos, mas uma boa parte. Taxista que pegou R$1.000 agora, na campanha agora. Uber ficou de fora. Tinha um pá de Uber, baba-ovo do Bolsonaro aí. Tem ainda até hoje. E aí? Ficou a míngua. Não recebeu nada. Mas taxista recebeu, o caminhoneiro recebeu. Se você for observar, R$1.000 para um caminhoneiro, cara, é dinheiro de cachaça. Porque um pneu de um caminhão que tem mais ou menos, vou colocar aí mais ou menos uns 20 pneus, uma carreta tem, são no mínimo R$2.500 a R$3.000. O que é R$1.000 para um caminhoneiro? Não é nada. Mas enganou. Coisa que ele sempre falava, que ia acabar com o Bolsa Família. Ele foi lá e aumentou para R$600, depois se vangloriava.
Mas na pandemia, na época do auxílio emergencial, ele queria pagar 200. 3 vezes de 200. Ele queria pagar R$ 600 em 3 vezes. E é isso aí que a galera acredita. E assim, quando é que eu volto a falar, quando é a galera que tem muito dinheiro, que passa um pano para o governo do Bolsonaro, para mim tá tudo certo, porque, pô, os caras foram beneficiados nisso. Agora, o pobre, o cara que é pobre, o cara que é gay, o cara que é. Cara, como pode um negócio desse? Tantas coisas absurdas que foram faladas. Você viu aquele Sérgio Nascimento lá, um lixo de ser humano. O cara tava no Zumbi dos Palmares, lá, secretário do Zumbi dos Palmares. Um lixo de ser humano. Você tem pessoas como Regina Duarte, que acabou com a carreira dela, Cássia Kiss. Sim. E assim, não é por loucuras. Não tem problema você votar. Eu nunca deixei de gostar, por exemplo, do Gustavo Lima e tal, que eu gosto de todo tipo de música e tal. Nunca deixei de gostar dele. Eu nunca vim aqui na internet, pô, a gente que tá aqui no canal, e vários outros também de esquerda, eu nunca vi. Ninguém querendo cancelar, vamos cancelar. Hoje que se cancela Bis, se cancela Ivete Sangalo, se cancela. Vamos comprar o Kit Kat, vamos fazer isso, vamos fazer. Cara, que idiotice. Isso aí, meu, vai mudar a vida de quem? E pelo contrário, o Bis cresceu foi mais. Que até fez uma parceria agora com mudando para futebol, fez uma parceria com São Paulo agora forte. 75 milhões por 3 anos, que é um dinheiro do caramba e tal. Então, quer dizer, alavancou o nome. E essa galera tá achando que isso aí vai mudar a vida das pessoas. Ficar 72 dias na frente de quartel pedindo golpe de Estado, sem noção nenhuma do que é o golpe de Estado, do que é uma ditadura. Para eles é tudo normal, tudo de boa. Mas de repente para os filhos dele não é. Será que é uma coisa realmente boa? Então, cara, é compilar de tudo que a gente falou aqui, cara. Assim, eu acho que é o básico. Eu acho que então a gente tem que melhorar como seres humanos, ensinar os nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente ir para o caminho pacífico. Essa questão de arma, cara, pode ser até discutir e tal, questão de defesa e tal. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que, se, falando de São Paulo, né, um policial da rota não morreria, certo? Porque é um cara que anda armado e tem o conhecimento e sabe usar a arma bem. Aquele policial, por exemplo, lá na praia, que estava na viatura, não teria morrido se a arma realmente salvasse a vida de pessoas. Não salva. E por causa daquilo lá, que foi falado pra caramba, mas você não vê a galera falando. Teve 2 policiais lá e tal, que foram presos e tal, que foram indiciados. Cadê o governador passando pano pra esse cara? E aí, o que vai acontecer com esses 2 policiais que eram trabalhadores? Mas se sentiram na obrigação, porque o cara, né, o Tarcísio, vai lá, senta o pau mesmo, Bolsonaro, Dória, todo mundo falou, senta o pau, Witzel lá no Rio de Janeiro, senta o pau mesmo, bala na cabecinha. E aí? E agora você, polícia? Você matou o cara lá e tal, e de repente inocente. De repente não, inocente. E aí? Você vai catar uma cadeia, você vai ser expulso. Como é que você vai sustentar sua família agora? Chama os caras só para não prolongar muito e a gente não sair também totalmente do que a gente planejou, eu só queria que você fizesse agora, para fechar agora, um resumo do que foi esse ano do governo Lula. Que foi o que a gente propôs a gente colocar para falar. Sim. A gente saiu totalmente do trilho, melhor, você saiu. Então é isso. Tipo assim, basicamente, não viramos uma Venezuela, não viramos uma Argentina, como eu já falei lá atrás. E assim, a condição do pobre melhorou? Ainda não. Ainda falta muita coisa. Eu acho que o Bolsa Família, por exemplo, que é bastante criticado porque o Lula cortou o benefício de muita gente, que tinha muita gente que não precisava, que estava pegando. Eu acho que pode mudar isso aí, de repente colocar cursos para pessoas trabalharem e tal, que eu acho que é o problema, de repente quando a direita fala disso aí, uma direita mais sensata, eu acho que é bacana, tem que trocar esse papo. Tem que trocar esse papo, por exemplo, do cara pagar essa faculdade, o cara que tem dinheiro, condição financeira boa, pagar uma faculdade, a faculdade pública, para dar subsídio para quem não pode. A questão que o Fábio estava falando agora há pouco, da questão dos mais médicos, por exemplo, que o Lula, ele optou pelos brasileiros ter a prioridade, né, de ir para vários lugares e querer ir para vários lugares, porque na periferia é onde precisa dos médicos, de verdade. E assim, e como eu falei agora há pouco, não é porque eu estou querendo criticar os caras, mas é porque os caras têm questão de medo e tal, não conhece, não é a vida deles, tal, a periferia, e todo mundo ouve falar que a periferia é perigosa pra caramba e tal. E de fato, de certo modo é mesmo. Assim, mas só que sim, se você falar de São Paulo hoje, Moema, Itaim tá perigoso pra caramba também. Uma questão de educação. A gente tá vendo tudo isso. Todas essas questões. Então, tem que todo mundo sentar, trocar um papo, e assim,
entender que nós somos diferentes, que temos pessoas que votam no Lula, tem o Fábio que é do PSOL, tem uma galera que é de direita, mesmo que seja um cara de periferia e tal, eu fico triste quando eu vejo um cara de periferia que vota na direita, que tipo assim, e sempre se lasca. Mas assim, não vou criticar, não vou forçar o cara a ter o mesmo pensamento que eu, porque não é. Só que assim, eu me policio e vejo várias coisas, né, dentro do meu mundo. Eu vejo o que está me prejudicando e o que está me ajudando. Então, quando você vê FIES, você vê, Minha Casa Minha Vida, são milhares, mais médicos, você vê todas essas coisas aí, tudo beneficia o pessoal mais pobre. E é necessário. E ainda assim, com tudo isso, a gente vê os problemas que ainda existem. E que afeta todos, quem é pobre e quem é rico. Por mais que o cara tenha uma segurança particular, tenha tudo isso aí, o cara está correndo risco. O mesmo que o pobre também está. Pô, o cara tem um celular e não pode ter, o cara rouba a moto dele, uma moto de trabalho do cara. O rico também é a mesma coisa, o cara morre, latrocínio e tal. E aí, a gente vai ficar até quando isso? Tem a questão da Cracolândia lá, um absurdo. Tem a questão da segurança pública. Aí você pode pegar a segurança pública, necessariamente, é do Estado, dos estados. Não é o Lula, não tem nada a ver com o Lula. Mas aí você vai pegar na Bahia lá, que está tendo um problema sério também de criminalidade, que é do PT. Você vai pegar o Rio de Janeiro, que é bolsonarista. Você vai pegar São Paulo, que é bolsonarista. E aí? Vai jogar na conta do Lula? Não. Então o problema é que afeta todos nós brasileiros. E quem quer ainda ficar no Brasil tem que mudar sua concepção. Tem que tentar ser honesto. Tem que fazer o máximo possível, ensinar as crianças, a nova geração, a mudar a nossa cultura. Entra num carro de Uber, coloca o cinto de segurança. Sabe? Coisas básicas. Não passa farol vermelho. Coisas básicas. Esse é o caminho para a gente mudar alguma coisa. Caso contrário, se ficar nisso aí, ficar postando coisinha na internet, mentirinha, que é isso, aquilo e tal. Vê aquilo lá, pô, deixa eu ver do outro lado ali. Por mais que não seja o seu lado, seja direita, esquerda. Você viu aquele negócio ali? Pô, deixa eu ver o outro lado ali, pra ver como é que é. Pra ver se essa história bate. É o mínimo que você tem que fazer. Não ficar alienado naquilo ali. Porque é que nem o Lula falou um tempo na campanha. As pessoas estão imbecilizadas na internet. É jogo do tigrinho, é jogo não sei do que, é que você vai ganhar 10 mil reais por semana, que você vai fazer aquilo, que você vai fazer isso, saiba mais. Então, isso mexe com a cabeça das pessoas, as pessoas estão ficando tudo maluco, imbecilizadas de verdade. Sabe? Assim, e essa questão também Então, assim, o Lula entrou falando de regulamentação da internet, desde lá de trás. Estão censurando as pessoas. Não é censura. Não é censura, é uma regulamentação. A pessoa não pode ficar mentindo na internet e pessoas morrendo por isso, e depois que as pessoas morrem, a gente vai correr atrás. Não, tá errado. A gente tem que fazer tudo, e que nem o Flávio Dino falou, a gente tem que se prevenir, fazer leis para que essas coisas não aconteçam, para evitar que mortes aconteçam. Que pessoas invadam escolas, que pessoas façam coisas na internet e ali se macumunem ali para fazer várias coisas que são absurdas, que a gente está vendo. Invasões de escola, pessoas se suicidando por causa de tretinha na internet. Porque, assim, as pessoas estão fragilizadas realmente. Tá muita treta. A gente está muito 880. Eu estou certo na minha bolha, você também está certo na sua bolha, e o problema é ali no meio. Então a gente tem que sentar e resolver essas questões. Mas se ficar desse jeito aí, tentando impedir, por exemplo, o Lula de trabalhar e não entender o que é o Congresso, o Lula tá lá dando bilhões dos caras, como o Bolsonaro também deu o orçamento secreto. Então será que o problema é o Lula e o Bolsonaro? O problema é o brasileiro. O brasileiro com a caneta na mão. Que faz leis, por exemplo, com a giga. Coitadinhos dos empresários. A gente tem que sair dessa vibe. A gente tem que viver uma outra pegada. Então, cara, essa aí, 2023 foi muito intenso, a gente passou por isso. E, assim, foi mais um ano difícil depois da pandemia para cá, porque eu acho que trabalhos não foram feitos. Aí você tem sua crítica, você pode falar, Bolsonaro fez. Bom, eu acho que não. Eu acho que a gente está passando por isso, por causa dos erros dele. Erros, assim, fundamentais para quem precisa. Porque quem não precisa, cara, ele não depende de Estado para nada. Então, para ele tanto faz privatizar qualquer coisa. Quem vai privatizar? Estão querendo privatizar a Sabesp. Privatizaram os trens. Aí querem confundir a privatização dos trens de São Paulo, dos metrôs de São Paulo, com a concessão da linha 4. Mas olha a linha amarela como funciona perfeitamente. Claro que funciona perfeitamente. Uma concessão que pegou meu dinheiro do Fábio, de quem é rico, de quem é milionário, de quem é bilionário,
fez aquela linha lá, entregou para um empresário tomar conta daquilo e ganhar dinheiro com aquilo. É tipo o estado do Palmeiras, por exemplo. Os caras não fizeram o estado do Palmeiras? Os caras fizeram o estado do Palmeiras. Encerrando, Ivan. Enfim, e 30 anos os caras vão ganhar dinheiro com aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, essas concessões que tem aqui. Que a gente banca o cara ganhar dinheiro em cima disso. E por que não o Estado ganhar dinheiro com isso e subsidiar algumas coisas? Nos domingos, aqui em São Paulo, não vai pagar mais condução. Porque a gente vê momentos ociosos. Ociosos aonde? Só se for no centro. Porque aqui, nos bairros de periferia, é um absurdo pegar um busão. Agora, imagina vazio. Só que aí você vai deixar de pagar a condução no dia de domingo, mas em janeirão já vem o aumento da condução. Olha que bacana. Então, esses são os presentes da direita, que muita gente acredita, e o pobre acredita. Então, esse é o ponto. Queria desejar um excelente final de ano, né? Para muitos foi difícil, mas a gente está vivo aqui, está bem, e desejar um excelente 2024 para todo mundo, que vocês curtam, que vocês consigam se planejar para ter um 2024 próspero, bacana para todo mundo, e para os familiares, e que muitas energias boas venham para nós aí. E é isso, Fábio. Falei pra caramba. Hoje eu soltei a voz. Então é isso. Forte abraço. Um abraço pro Fábio, meu parceiro. A gente vai estar junto por esses dias aí. O Jean está em Portugal. Espero que ele consiga vir aqui em 2024. Quem sabe? A gente fazer uma live todo mundo junto. E é isso. Forte abraço. E é isso. Um abraço eterno. E adeus 2023. Que vem um 2024 muito maravilhoso para nós aí. Forte abraço. E é isso. Que venha 2024, né?